Boa noite, irmãos e irmãs. Mais um domingo, né, que a nossa igreja transmitirá o culto pelo YouTube, culto que prestaremos ao nosso Deus hoje. Agradecendo já, né, pela disponibilidade do irmão Pedro, da irmã Leandra, porque mais uma vez cederam o espaço da sua casa para a gente fazer a transmissão. Também agradecendo, né, pela semana que nós tivemos, uma semana com 2 irmãos que aniversariaram, o irmão Rodrigo e a irmã Eugênia, né, agradecendo a Deus pela vida dos irmãos que estão sempre disponíveis à obra do Senhor, a irmã Eugênia e o irmão Rodrigo. Irmãos, nesse momento nós vamos orar, pedindo a Deus que abençoe esse momento de culto, né? Onde também estaremos não só orando, mas meditando na palavra, pedindo a Deus que nos abençoe nesse momento de louvor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem sido o nosso escudo. O Senhor tem sido, Pai, aquele que nos dirige a cada dia, a cada amanhecer, e as tuas misericórdias, Deus, tem nos alcançado. Pai, nós te agradecemos pela vida dos nossos irmãos, os irmãos que aniversariaram durante essa semana, a irmã Eugênia e o irmão Rodrigo. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem sustentado esses irmãos, e também, Senhor, porque o Senhor tem dado a eles condições de ser operosos na tua obra. Senhor, muito obrigada por isso. Também te agradecemos, Senhor, pela disponibilidade da irmã Andréa Elisa, que tem ido à nossa igreja e feito monitoramento para ver se está tudo bem, porque há 6 meses não estamos presencialmente lá, e ao presbítero Fábio também, que ontem esteve lá, analisando, Senhor, para saber se estava tudo bem. Deus, também te pedimos que nesse momento onde estaremos fazendo a reflexão da tua palavra, que o Senhor nos abençoe a cada lar e a cada pessoa, Pai querido, que ouvirá esta mensagem que foi dada por ti a um homem, Senhor, cuja autoria não foi revelada, mas que o Senhor colocou no coração de um servo teu esse cântico. Pai, muito obrigada por isso. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estaremos, assim como o pastor Diógenes e a irmã Leandra, salmodiando. Então, nós também faremos uma reflexão hoje no Salmo de número 113. Então, vou pedir aos irmãos que já estejam aí abrindo as suas Bíblias no Salmo de número 113, onde nós estaremos lendo e fazendo uma reflexão. Salmo 113, nós leremos todos os versículos, né? Lembrando que a irmã Leandra e o pastor Diógenes já estiveram pregando também em Salmos, né? O pastor Diógenes fez uma exposição no Salmo 23 durante alguns domingos, e a irmã Leandra no Salmo 3, e o outro eu não me lembro qual foi, mas eu lembro do Salmo 3. O outro agora de cabeça, não tenho memória. Mas o nosso será o Salmo 113. Então, vamos ler, irmãos? Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há de semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para sentar ao lado dos príncipes. Sim,
com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Irmãos, se vocês repararam, este salmo, ele começa com a mesma expressão, né? Que é a expressão de um cântico de alegria. A palavra aleluia. Ela inicia o salmo, né, no versículo 1. E também no último versículo, ela é a parte final, ela compõe a parte final do versículo. Aleluia é uma palavra hebraica que significa louvem ao Senhor, né? O Iá significa aí no finalzinho dessa expressão, Iavé, né? Então significa o nosso Deus. É importante a gente pensar que a perícope desse texto, perícope é o texto, o título que aparece, que a perícope desse texto, ela também já dá uma deixa sobre o que o autor, ainda que não seja revelado quem é o autor desse texto, já objetiva, né, que ele já deseja. E o que ele deseja é que nós louvemos ao Senhor, tanto que essa expressão aparece no primeiro versículo e também no último versículo. Esse texto, na nossa interpretação, com a ajuda também, ou em diálogo com outros autores, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 3. Depois a segunda parte vai do versículo 4 até o versículo 7. E depois a terceira parte, o versículo 8 e 9. E aí, se a gente fizer uma reflexão na primeira parte, se a gente voltar para a primeira parte, no versículo ainda de número 1, após a expressão que eu já disse que significa louvem ao Senhor, né? Louvem ao Senhor com alegria, a gente vai ver um convite do salmista no imperativo, né? O imperativo é um verbo que dá uma ordem, faz uma súplica, um comando. E aí ele vai dizer, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. E aí ele chama qualquer pessoa para louvar? Não, nesse momento aqui, ele está falando com o próprio povo de Deus, né? Ele está falando com os seus irmãos. E aí ele diz, louvai servos do Senhor. Ele está falando com aqueles que têm o mesmo Deus, que servem a Iavé. E aí, 2 questões também nesse mesmo versículo nos chamam a atenção. Vocês vão perceber que a expressão Senhor, quando a gente fala de digitação, a gente fala em caixa alta, né? Mas ela aparece toda em letra maiúscula. Senhor. Prestem atenção nisso. E por que essa expressão aparece com essa letra maiúscula, né? Não como em outros textos que a gente vê. Justamente porque está falando do nome do nosso Deus, né? Do nome do Senhor, daquele que é maior. Se vocês olharem de novo a perícope, ela vai sinalizar que o Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Então, a gente não está falando de qualquer Deus, não está falando de um Deus territorial. A gente está falando de um Deus que criou todas as coisas e é dono de todas as coisas. Então, ele é o maior e mais digno de louvor. No versículo 2, o salmista já traz uma outra expressão, né, de bem dizer, né? Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Então ele está dizendo que bendito seja o nome do Deus que ele adora, do maior Deus, não só naquele momento, mas durante toda a eternidade. Que o Deus Iavé, né? Que Iavé seja bendito não só naquele momento, naqueles dias, nos dias em que ele vive, mas de eternidade a eternidade. E no versículo 3, ele também vai reforçar essa ideia quando ele diz, do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor.
Ocaso significa poente, né? Final do horizonte. E aí, algumas literaturas, elas vão apontar para a ideia de ocaso como se fosse em qualquer lugar do mundo, porque às vezes em um lugar o sol nasce, o outro se põe, e às vezes o sol está se pondo e o outro está nascendo. Então, quando ele fala aqui do nascimento do sol até ao ocaso, ele está falando de todos os lugares do mundo. Então, em todos os lugares do mundo, louvado seja o nome do Senhor. Já no versículo 4, irmãos, o salmista, ele vai revelar aspectos desse Deus que é soberano, desse Deus que é sublime, né? Desse Deus que ele mesmo considera que é maior. Tanto que ele vai usar uma palavra para definir esse Deus como um adjetivo, né? Ele fala, excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. E aí ele diz, quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra. No versículo 4, o salmista, ele vai recuperar essa ideia de um Deus que é dono de todas as coisas, que criou todas as coisas, que não é um Deus territorial, porque na antiguidade se acreditava que os deuses, eles eram deuses pertencentes a uma determinada nação, né? Que cada nação tinha o seu deus. E a gente vê muito isso em filmes antigos, né? Em filmes gregos, em filmes egípcios, cuja cada localidade tem o seu deus. E aqui o salmista ele vai fazer uma diferença, né, uma dicotomia em relação ao Deus que nós servimos, porque ele vai dizer que esse Deus ele está acima de todas as nações. O que significa isso? Que ele é um Deus que não tem territorialidade, né? Que ele é um Deus que governa toda a criação, é um Deus que está em todos os lugares. Esse é o Deus a quem o salmista convida ao seu povo, e aqui a nós, né, nesse momento leitores, a louvar. Louvar um Deus que não é um Deus que pertence a um lugar, que é somente de uma nação, mas é um Deus que governa toda a criação, que está em todo o mundo. É um Deus onipresente, onipotente e onisciente. Ele tem ciência de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. E aí no versículo 5, ele vai dizer, quem há semelhante ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e no versículo 6, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Irmãos, a pergunta que aparece aqui nos versículos 5 e 6 nos parece uma pergunta retórica, né? Não sei se os irmãos sabem o que é uma pergunta retórica, mas uma pergunta retórica é uma pergunta que já tem uma resposta em si mesma. Então, ela não precisaria ser respondida, porque ele mesmo já diz que Deus se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Ou seja, é um Deus que está em todos os lugares, é um Deus transcendente, é um Deus cuja a fronteira não existe, porque ele é espírito, e a própria Bíblia fala isso, né? Que o nosso Deus é espírito. E outra também condição que aparece aqui no versículo 5 é a questão, no início do versículo 6, é a questão do nosso Deus se inclinar, né? Fala que ele está no trono, e essa ideia de trono, quando a gente pensa a respeito disso, a gente sempre lembra de alguém que tem algum tipo de poder, né? Que tem algum tipo de autoridade. Então, o nosso Deus tem autoridade, o nosso Deus tem poder, mas ao mesmo tempo que ele tem poder e autoridade, ele se inclina para saber o que se passa no céu e na terra, né? Ele nos vê, ele nos contempla, Deus nos enxerga. Deus sabe de todas as coisas que nós vivemos, de todas as coisas que nós passamos. Se a gente fizer uma menção ao texto que se encontra lá em Filipenses, no capítulo 2,
a gente vai perceber quando o apóstolo Paulo fala à igreja de Filipe, né, os filipenses, ele vai dizer que Jesus, ele não usurpou ser igual a Deus, né, e que Deus assume também uma versão humanizada quando encarna a figura do Cristo. Então a gente já sabe que o nosso Deus, ele tem cuidado com as coisas que passam na terra com seu povo. Ele se inclina, ele nos vê. E aí no versículo 7, vai mais além. Tem uma relação direta com o versículo 6, mas ele vai dizer o seguinte: ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Monturo, eu não sei se todos sabem, mas algumas definições aparecem como lixo, né? Monturo é o lixo, é o nada, é o descartável. E em outras definições, aparece como esterco, como fezes, como aquilo que realmente é desprezível, inclusive no nosso corpo, né? E aí vai dizer que esse Deus a quem o salmista servia, que também é o mesmo Deus que nós servimos, ele está atento a cada um de nós. E ele está atento ao seu povo, ele está atento a quem ele quer salvar. Ele está atento às nossas dificuldades, às nossas necessidades. O salmista vai dizer que ele ergue do pó. O que é o pó, irmãos? O pó é aquilo que sobra, é aquilo que é nada, né? A própria Bíblia diz que do pó viemos, ao pó retornaremos. Um dia o nosso corpo físico também será pó, né? O pó é o pequeno, é o menor. Então ele vai dizer que aqui o Senhor, o nosso Deus, é aquele que está atento ao desvalido e vai além. Vai dizer que ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado. E essa ideia é justamente a ideia que aparece na nossa salvação, né? O apóstolo Paulo muitas vezes vai dizer que nós éramos mortos em nossos pecados e delitos, né? Também vai dizer que nós não éramos nada mediante a glória de Deus. E a própria Bíblia, em um outro salmo, também vai nos comparar à lama. E o salmista vai dizer, né, que nós somos esterco, nós somos monturo, nós somos lixo. E aí isso remete à nossa regeneração, né, à nossa salvação. É claro que aqui, nesse contexto, a gente não tem a figura de Jesus, mas compreendemos que a Bíblia é cristocêntrica e que todos os textos apontam para a nossa relação com a salvação. Então, além daqui estar falando de questões relativas a coisas materiais, como em consulta a outras literaturas que eu fiz, aparece, né? Deus é aquele que cuida do necessitado, Deus é aquele que supre as necessidades do seu povo, Deus é aquele que está atento a quem precisa de ajuda. A piedade, o cuidado, a solidariedade, a empatia são atributos de um cristão. Um cristão tem que estar sensível às necessidades dos outros. A gente sabe disso, mas também aponta para a salvação. Erguer do monturo, tirar do inferno, tirar da morte. E aí, no versículo 8... ele vai dizer que depois desse Deus tirar esse homem do pó e tirar do meio do monturo, ele faz esse homem se assentar no lugar dos príncipes. E aí ele vai reforçar, sim, com os príncipes do seu povo. E aqui a gente pode pensar na ideia de lugar de destaque, né? É um Deus que tirou aquele homem do nada e o fez ir para um lugar de destaque. E lugar de destaque para nós, que somos cristãos, não é lugar de soberba. Lugar de destaque para o cristão é o lugar onde Deus nos acolhe, é o melhor lugar. É um lugar de paz, é um lugar de descanso, é um lugar de acolhida, é um lugar onde as nossas necessidades são supridas, é um lugar onde você é visto, é enxergado.
mas não para ser destaque ou ser superior a alguém. Não é isso que a Bíblia fala. Ela está falando de um lugar onde você é visto, onde você tem identidade. E aqui a gente também faz referência ao próprio céu, né? Assentar no lugar dos príncipes, os príncipes do seu povo. E a Bíblia vai dizer que nós somos co-herdeiros de Cristo. Então, nós sabemos que um dia estaremos no céu junto com o Senhor Jesus Cristo. E no versículo 9, irmãos, que é o último versículo que aparece aqui, né? A gente vai ver que o Senhor, ele vai inspirar ao salmista a escrever que ele é o Deus que faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. E aí a gente poderia dizer que nesse momento compreendemos que esse é o Deus que transforma maldição em milagre, em bênção, né? Por quê? Porque sabemos que lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28, Deus fala que ele instrui o homem e a mulher a serem fecundos, a preencherem a terra, né? A darem filhos, a multiplicarem. E nesse contexto aqui, uma mulher que não tinha filhos era considerada uma mulher amaldiçoada, né? Uma mulher desprestigiada, uma mulher sem a bênção divina. Era uma mulher que passava por vergonha, por situações vexatórias. E o salmista vai dizer que a mulher que Deus abençoa, ela deixa de ser uma mulher estéril e vive em família e se alegra por ser mãe de filhos. Então, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é aquele que transforma todo esse quadro, né? Nós vimos aqui na primeira parte, que vai do versículo 1 ao 3, que o salmista ele nos convoca ao louvor a Deus, à exaltação ao nome do Senhor. E aí ele vai dizer aqui, esse nome do Senhor, ele vai falar mesmo da reputação, da natureza de Deus, ao próprio Deus. Nos outros versículos, de 4 a 6, a gente vai ver que o salmista, ele informa quem é esse Deus, né? Que é um Deus soberano, que é um Deus excelso, que é um Deus que está acima de todas as nações. E no versículo 7, 8, 9, a gente vai ver que quando o salmista fala desse Deus, ele está falando de um Deus que transforma todas as coisas. Um Deus que para ele não há nada impossível, que não há nenhum limite para a sua ação. Tanto que no versículo 5 e 6, ele vai falar também da transcendência de Deus, né? Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa sobre o céu e a terra. Ele vai falar que não há limites para a ação de Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos. É um Deus que pode, que transforma todas as coisas. Acredito que cada um de nós, à sua maneira, né, ao seu modo, e em particular, já teve uma experiência com Deus que possa compreender como milagre ou como bênção, né? Isso porque Deus é assim, a sua Bíblia fala, a sua palavra fala isso, né? A Bíblia fala isso, que Deus é aquele que transforma todas as coisas. Não há, né? A Bíblia vai dizer que é a bênção do Senhor que enriquece. Não há local onde a presença de Deus está que fique da mesma maneira que era. Não há. A presença de Deus é uma presença que promove mudança, promove afeto. Não há uma pessoa convertida que possa dizer, eu sou a mesma pessoa. Não é e não pode ser. Se ela for a mesma pessoa, que seja uma pessoa afetiva, atenta, cuidadosa. Fora isso, ela não pode ser a mesma pessoa. Ela tem que mudar e para melhor, né? Se alguém sempre tiver que mudar, que seja para melhor, porque a presença de Deus nos mostra isso.
Onde Deus chega, muda para melhor. Quando Deus acolhe, quando Jesus, na verdade, protege a mulher adúltera, ele está fazendo com que aquelas pessoas que queriam atirar pedra naquela mulher entendam que elas podem ser melhor. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele mostra para Zaqueu que ele pode ser melhor. Quando Jesus dialoga com Marta e Maria, ele mostra que estar com ele é a melhor parte. Então, onde a presença de Deus habita, há transformação, há mudança, há milagre, há bênção e para melhor, irmãos. Esse salmo é um salmo muito lindo, né? É um salmo que fala muito ao meu coração, principalmente o versículo 7, quando ele fala realmente dessa ideia de tirar o desvalido do monturo. Imagine se todos nós refletíssemos acerca do que nós éramos antes de nos encontrarmos com Deus. Né? Antes desse encontro, antes de me encontrar com Deus, eu era realmente isso que a Bíblia fala. Eu era lixo, eu era nada. O que fez a mudança na minha vida foi a palavra de Deus. É ela que entra e que transforma. É o Espírito Santo que me convence do pecado. Irmãos, que possamos caminhar durante essa semana, né? Nós vamos ter, iniciando essa semana hoje, no domingo, que nós possamos caminhar durante essa semana em todas as coisas que viemos a fazer, que venhamos a praticar, que pensemos sempre nisso. O nosso Deus é o Deus que muda todas as coisas. O nosso Deus é o Deus da bênção, que transforma a maldição em bênção, que transforma a maldição em milagres. E assim, irmãos, eu queria encerrar, né, essa exposição, queria encerrar essa mensagem, e lembrando a vocês que o nosso Deus é o Deus que aparece nas primeiras partes desse texto, com letra maiúscula. O nosso Deus é soberano para sempre, eternamente, como o salmista disse aqui. Então eu vou orar, vou agradecer a Deus por este momento de reflexão da sua palavra, agradecer mais uma vez pela vida do Pedro e da Leandra, né, que sempre disponibilizam a casa para que a gente possa estar aqui louvando ao Senhor, né? Aqui o texto vai começar e vai terminar com a expressão aleluia, né? Louvemos ao Senhor, louvem ao Senhor, nós que somos o povo de Deus, que louvemos a Ele, que passemos a semana louvando o nome do Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor agora, né? Com uma oração também, agradecendo a Deus por esse momento. Irmãos, eu peço que vocês todos continuem orando uns pelos outros, já agradecendo a cada irmão pela fidelidade, né, com a obra, com a casa de Deus, né, que nós estamos trabalhando. Nós trabalhamos ainda, mesmo que as portas do templo físico estejam fechadas, nós estamos semanalmente em atividade, seja com a presidência, com os oficiais, com a diretoria. Então, que os irmãos estejam orando uns pelos outros, que compreendam esse momento que é sensível, o momento em que nós estamos vivendo de pandemia, né? Que liguem uns para os outros, que mandem mensagens, né, para saber como os irmãos estão. Lembrando que também a gente tem atividades durante a semana, né? A gente tem no domingo pela manhã EBD, no domingo à noite o culto, que é transmitido aqui, como nós estamos fazendo agora, e às quintas-feiras, em 3 horários, nós temos a reunião de oração. Então, irmãos, se envolvam nas atividades da igreja, porque a gente não está parado. A igreja física está fechada, mas a igreja ainda continua militante e operosa na obra. Também orar pelo pastor Diógenes, que é o nosso pastor interino, e por sua família, tá bom? Eu vou orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por este domingo, Senhor, onde nós aprendemos um pouco mais da tua palavra, com a irmã Leandra pela manhã, que sempre está tão disponível
estudiosa, Senhor, cada dia mais atenta à tua palavra e pronta para nos ensinar, Senhor. Muito obrigada pela vida da Leandra. Que o Senhor venha cada dia mais abençoá-la, a iluminá-la, Senhor, na leitura e no entendimento das tuas escrituras, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela vida dela. Também te agradecemos, Deus, pela vida do Pedro, que tem se colocado à disposição do teu reino para nos atender nessa missão da tecnologia e da transmissão dos cultos, Pai. Muito obrigada pela vida do Pedro. Também te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos, que o Senhor tem cuidado, Pai. Tem cuidado da família, tem cuidado do emprego, tem cuidado, Senhor, da despensa. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Deus. Te louvamos por isso. Também te louvamos, Senhor, pela vida do pastor Diógenes, que é o nosso pastor interino. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida do pastor Diógenes, dando a ele direção, entendimento, sabedoria, para que possa nos ajudar na caminhada contigo, na caminhada até o céu. Senhor, nos dê uma semana onde possamos nos lembrar sempre dos teus feitos, que possamos agradecer, Senhor, a Ti por cada coisa que recebemos, por cada não que também recebemos, Pai, porque isso é importante. Muitas vezes entendemos que o não é ruim, mas o não, Pai, muitas vezes não é ruim. O não também é didático e o Senhor nos ensina isso. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra tão linda, Pai. Muito obrigada porque um dia o Senhor resgatou cada um de nós do meio do monturo e nos fará sentar, Senhor, nos fará estar nos céus com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada por tudo, Deus. Em nome de Jesus, nós choramos e te agradecemos. Amém. Tchau, irmãos. É porque tem muitos monitores aqui, tô meio perdida. Tchau, irmãos.